Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 4, do versículo 24 ao versículo 30. Depois acrescentou: Na verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando foi fechado o céu durante 3 anos e 6 meses, e houve uma grande fome por toda a terra. E a nenhuma delas foi mandado Elias, senão a mulher viúva de Sarepta, do território de Sidônia. Muitos leprosos havia em Israel, no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi curado pelo profeta, senão Naamã sírio. Todos os que estavam na sinagoga, ouvindo isto, encheram-se de ira. Levantaram-se, lançaram-no fora da cidade e conduziram-no até o cume do monte, sobre o qual estava edificada a sua cidade, para o precipitarem. Mas ele, passando pelo meio deles, retirou-se. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, esses homens pediam um milagre diante de Deus, diante de Jesus. E aqui diz no último versículo, mas ele passando pelo meio deles, retirou-se. A graça, irmãos, diante de nós, quando nós pedimos a Deus, com todo o nosso coração, nós precisamos, diante da fé, primeiro passo, né? Eu crer que Deus existe. Eu crer por que o Deus, nosso Deus, faz um milagre, qual é a necessidade do milagre, a importância do milagre, o que eu estou pedindo é realmente algo para a minha salvação, é realmente algo necessário para a minha vida. Será que tudo isso eu consigo enxergar quando eu olho para o meu Deus, por que eu peço, por que eu converso com Ele, eu tenho uma vida de intimidade com Jesus? Então esse é o primeiro reconhecer Deus para que o meu milagre, para aquilo que eu peço, a graça que eu peça, aí sim, irmãos, eu vou saber esperar o tempo de Deus. Porque esses homens, eles queriam ali colocá-lo à prova, esses homens queriam, como se fossem como curandeiros, né? Que vai ali e faz o milagre por fazer. Mas o verdadeiro milagre que Deus nos propõe diante dos nossos olhos, irmãos, é para que a nossa fé aumente e para que a nossa fé seja viva e verdadeira. Então, quando eu peço um milagre a Deus, eu sei esperar o tempo de Deus, como nós vemos na primeira leitura no Naamã, né? Naamã era um general do exército do rei da Síria, segundo Reis 5, do 1 ao 15. Ele era um homem valente, muito rico, mas ele era leproso. E aí, diante dessa lepra, apareceu uma mulher e falou que tinha um servo de Deus que podia limpá-lo, purificá-lo. E quando o rei, que era esse general, era servo do rei, envia uma carta pedindo para que purificasse, que limpasse esse seu servo, né? E naquele momento que recebem a carta, o próprio rei lá, quando ele recebe, ele fala assim, quem sou eu? Ele rasga as vestes, né, para purificar alguém. Mas daí, Eliseu, né, vamos pegar a palavra aqui, segundo Reis, vou achar a palavra aqui para nós ler certinho, né? O rei da Síria respondeu-lhe: Vai e eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Partindo, pois, Naamã, levando 10 talentos de prata e 6.000 escudos. O rei de Israel, lida a carta, rasgou as suas vestes e disse: Porventura sou eu Deus que posso tirar e dar a vida? Adverte e vereis que ele anda buscando pretexto contra mim. Tendo ouvido isto, Eliseu, homem de Deus, isto que o rei de Israel tinha rasgado as suas vestes, mandou dizer:
Por que rasgaste as tuas vestes? Venha este homem ter comigo, e saberá que há um profeta em Israel. Foi, pois, Naamã com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou-lhe um mensageiro dizer: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne está curada, ficarás limpo. Naamã, agastado, retira-se, dizendo: eu julgava que ele sairia a receber-me, e que, posto em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, que me tocaria com a sua mão o lugar da lepra, e que me curaria. Porventura, Abana e Farfar, rios de Damasco, não são melhores que todas as águas de Israel, para eu me lavar nelas e ficar limpo? Como ele voltasse e se retirasse irritado, aproximando-se dele os seus servos e disseram: Pai, anda que o profeta te disse, ordenando uma coisa muito difícil, tu deverias, sem dúvidas, fazê-la. Por que eu li até agora, irmãos? Porque aqui, este profeta aqui, ele dá uma ordem para Naamã. Ele pede um milagre para ser curado. Mas o que ele faz, a reação dele? Ele não sabe esperar ao tempo certo e do jeito que Deus mandou. Então, assim, às vezes, irmão, nós pedimos um milagre para Deus, pedimos uma graça para Deus, mas aí, eu sei esperar o tempo e o jeito de Deus, ou eu quero que seja do meu tempo, do meu jeito, o jeito que eu quero? Sabe, irmãos, e aqui está uma explicação, justamente que Jesus fazia esses homens refletirem. Eles estavam diante de Deus, um Deus vivo, mas o milagre que eles pediam, eles queriam que fosse do jeito deles, para que eles queriam, e não é assim. Nós temos que entender que quando nós caminhamos com Deus, nós pedimos algo para Deus, nós temos que aceitar o milagre diante do Deus que nós temos, né? E não aceitar, ter o milagre porque eu quero, o jeito que eu quero, porque eu quero por causa disso, não. Então aí, mais Naamã ali, ele volta atrás da sua ignorância, né, do seu orgulho, e ali ele vai, se banha, é limpo, e ele reconhece que é o Deus verdadeiro, o Deus de Eliseu. Então, queridos irmãos, aí eu faço a pergunta para nós hoje. Diante do milagre, eu reconheço a Deus primeiro na minha vida? Eu sei o porquê que esse Deus, o que Deus quer da minha vida? O que está acontecendo diante dessa situação que eu estou vivendo? O que eu preciso viver na minha vida? Será que não é mais a unidade, a união com Deus, a oração, viver os sacramentos? Aí diante deste mover, eu vou falar assim: Senhor, espera ao teu tempo o meu milagre. Espera ao teu tempo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Espera ao teu tempo, Senhor, aquilo que o Senhor tem para minha esposa, para o meu filho, para minha filha, para minha esposa. Espera o tempo teu, Senhor. Será que eu sei dizer isso para Deus? E aí, irmão, será que eu consigo esperar? Me veio muito forte hoje para a gente pedir para que Deus tirasse do nosso coração toda aquela angústia da espera. Toda aquela angústia que às vezes, irmão, nós nos atrapalhamos e colocamos os pés pelas mãos. Às vezes nós perdemos a graça porque nós não queremos que seja do jeito de Deus. Às vezes eu perco algo que eu pedi tanto para Deus porque eu cometo algo que é do meu jeito e não do jeito de Deus. Sabe, irmãos, eu peço muito a Deus que cuide dos meus filhos, na profissão que eles desejam, naquilo que eles desejam ser, naquilo que eles desejam ter na vida deles. E eu busco sempre para os meus filhos que eles coloquem Deus à frente, onde que eles for. Que seja feita a vontade de Deus e que eles, tudo que eles for fazer, que eles coloquem Deus, clame a Deus naquele momento. E eu percebo assim que às vezes eu tenho um pouco dessa ansiedade. Eu quero fazer do meu jeito. E quantas vezes eu pedi para Deus abrir as portas para tais situações para o meu filho, e às vezes eu faço do meu jeito, eu vejo que quantas vezes eu vi que não deu certo. Mas a gente saber esperar em Deus é isso que eu coloquei hoje. Eu pedi para Deus, tira toda a ansiedade, aquilo que faz que eu me antecipe, que eu perca a graça. Sabe, irmãos? E o que Deus foi colocando para mim, para a gente pedir: dai-me a graça diante da espera, um coração que se una ao seu, Senhor. Quantas situações Deus pode agir, mas ao tempo dele e não ao meu. Senhor, age na situação do meu filho. Levanta a tua mão, irmão, diante daquilo que você precisa, da situação, do milagre. Se é uma enfermidade,
se é uma situação familiar, se é o teu casamento, se é a educação dos filhos, aquilo que você necessita que Deus coloque a mão, porque você fala assim, eu já tentei de tudo que é jeito, Senhor. Eu já fiz de tudo que eu podia ter feito, mas foi o meu humano. Agora eu creio que a tua graça santificante vai agir nestes locais, no local do meu coração, no local dessa enfermidade, no local, Senhor, que a tua mão poderosa, ao teu tempo e não ao meu. Mas o que eu quero, Jesus, diante desse milagre, é a convivência com a tua caridade, com o teu amor. Diante do que acontecer, eu estou aqui, Senhor, para estar unido contigo. Eu quero estar unido diante deste mundo e diante do céu. Então, Senhor, eu estou preparando o meu coração para tudo aquilo que é necessário na minha vida. E se hoje, Senhor, eu sou digno de receber este milagre, de receber esta cura, de receber essa libertação, eu peço, Senhor, que o Senhor coloque a sua mão. Mas se hoje eu necessito ainda me purificar mais, eu necessito ainda, Senhor, da tua presença modelando o meu coração, a minha vida, eu estou aberto à graça, Senhor. Eu estou aberto ao teu mover. Olha aqui, irmão, em nenhum momento nós pedimos a Deus fazer do nosso jeito. Nós estamos pedindo primeiro para Deus cuidar de nós. Nós estamos pedindo primeiro para Deus purificar nossa alma, o nosso coração. E aí, diante de tudo isso, eu vou estar diante dele. E com ele, irmãos, eu tenho certeza que todas as minhas situações, com a minha vontade, com a minha dedicação, com a dedicação dos meus filhos, com a dedicação da minha filha, da minha esposa. Detalhe, irmãos, o que eu presenciei muito. Às vezes a gente quer um milagre, mas a gente não se dedica também. Às vezes você fala assim, acontece isso, mas ninguém reza, e o fulano ganha. Por quê? Porque tem a dedicação. Deus ele faz chover tanto para o bom quanto para o ruim. A palavra diz, mas eu estando diante dele, ele vai saber se é bom para mim, desde um trabalho, desde o que eu estou pedindo, Deus vai saber se é bom. E eu vou aceitar tudo que me acontecer, porque eu estou diante de um Deus que está cuidando de mim. Por isso, Senhor, neste momento, eu quero deixar para o nosso coração, irmão, ser firme contra o pecado. Onde eu aceito o pecado, deixa a graça para fora. Às vezes, isso que Deus colocou no meu coração, até na minha casa. Se eu permito que o pecado adentre dentro da minha casa, eu estou muitas vezes deixando da graça acontecer na minha vida. A graça santificante, a cura e a libertação. Por quê? Porque onde que está o pecado, Deus não pode habitar a força. Então preciso renunciar. Se é um adultério, vamos lá, se os desejos carnais aflorados, se é uma ira, se é uma raiva, se é uma falta de perdão. Quantos milagres acontecem quando eu dou perdão? Quantas curas acontecem, irmão, no eu perdoar alguém que é aquilo que estava ali dentro do meu coração? Então eu te convido agora a viver essa graça na sua vida, querido irmão. O verdadeiro sentido do milagre é ter fé, acreditar em Deus, ser obediente à sua voz, viver a graça dos sacramentos, viver a graça da unidade com a Eucaristia, viver a graça, irmão, da obediência da confissão. E aí, diante de tudo isso, eu creio que eu estou unido diante da fé para que o meu milagre esteja nas mãos de Deus. Porque eu caminho com o Senhor. E aquilo que me acontecer, eu vou aceitar. Eu vou aceitar. Porque eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus. Obrigado, Senhor. Que esta palavra direcione o coração de muitos irmãos. Que esta palavra dê para o meu coração um caminho verdadeiro, diante da fé, para que o milagre e a graça aconteça na minha vida. Não deixe, irmão, o milagre passar. Não deixe, irmão, a graça deixar de acontecer na tua vida, porque você viveu com ansiedade, você viveu com o teu eu e não esperou ao tempo de Deus e o jeito de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim